Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Eu sou Gabriela Pator, terapeuta, e o vídeo de hoje é 7 passos para a sua vida fluir. Por mais que você ache que é fácil, né, fluir com a vida, não é. Primeiro porque você tem que ter duas coisas muito fortes: o desapego e a aceitação. E eu posso confirmar para você que são poucas as pessoas que têm esse entendimento de desapego e de aceitação. Geralmente elas se apegam àquilo que principalmente elas não podem mudar e elas não conseguem aceitar a vida como ela é. Mas para tudo existe um jeito. E é sempre possível reprogramar, ressignificar a nossa mente, até porque somos seres extremamente adaptáveis. Então, a nossa possibilidade de melhoramento ela é infinita. Então, vamos aproveitá-la para deixar a vida fluir exatamente como ela é, sem lutar contra ela. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo para deixar a vida fluir? Não se apegar ao passado e nem ao futuro. Viver o agora. Essa eu considero a mais libertadora das ações, das atitudes e das escolhas. Porque quem escolhe somos nós. Nós que escolhemos a vida que a gente precisa levar. O que é que a gente precisa fazer para ser uma pessoa melhor, mais saudável, com mais qualidade de vida, né? E não se apegar ao passado e muito menos ao futuro é o primeiro passo. Estar presente e consciente para o hoje, que é o único fluxo temporal que existe. Um passado de dores e arrependimentos, passado este que você não vai poder mudar, e um futuro que ainda nem aconteceu, não estão dentro do que você pode controlar. Você só pode controlar suas ações aqui no presente. O passado ele sempre vai servir como referência. Você vai lá no seu HD e vê o que é que eu não posso fazer, porque eu fiz errado lá no passado, então não vou repetir esse erro. Aí sim, mas não ficar revivendo dia após dia, né? Pensando como poderia ter sido, né, se. Isso só deixa você adoecido e adoecida. Isso só deixa você mais triste, mais infeliz. Então, viver no passado, sofrer por dores passadas, não vai fazer com que você flua com a vida. A mesma coisa, o futuro. Pensar no futuro com medo e insegurança, né? Sempre tá ali tentando prever um futuro que geralmente é super negativo, é bem apocalíptico sempre, né? Para quem tá ali passando por processo ansioso, é sempre um futuro horrível, triste, pesado. Só que no momento que você está pensando nesse futuro, a sua mente ela entende aquilo como verdade. E aí você tem os sintomas físicos, né, daquele medo que você está sentindo de um futuro tenebroso. E aí você sofre. E isso não vai trazer nenhum tipo de vantagem, ensinamento, evolução para você, porque a gente aprende no sofrimento, mas esse tipo de sofrimento não te ajuda em absolutamente nada. Portanto, não se apegar a fluxos temporais que não existem mais, que são o passado e o futuro. É o primeiro passo para que você flua com a vida, porque você vai estar consciente, presente e desperta para o agora. E quando você está desperto, consciente, prestando atenção, a probabilidade de você errar é gigante. A probabilidade de você se deixar levar pela sua mente é mínima. Por isso esse primeiro passo é tão importante para que você flua e dance com a vida. Segundo passo, aceitar a dor e a morte. Duas coisas que as pessoas abominam. Elas têm muito medo de sentir dor e elas têm muito medo da morte. Não só da própria, mas da morte das pessoas que fazem parte da vida delas. Então vamos lá. As pessoas falam muito que a morte é a única certeza que a gente tem, mas a dor também é. Por mais que você fuja,
da dor, você vai sofrer. Por mais que você tenha medo da morte, você vai encarar ela em algum momento da sua vida. Ou por conta de outras pessoas, ou até pela sua finitude mesmo. Vai chegar o seu dia. Isso é a coisa mais certa que existe. Então, fugir de certezas é uma coisa quase infantil. É uma ilusão você tentar fugir da dor. É impossível você fugir da morte. Não tem como. Então, por que você vai temer aquilo que você precisa encarar? E ao invés de você olhar a dor e a morte de uma maneira negativa, você precisa olhar para essas duas coisas que são inerentes à nossa existência como um combustível para que a gente viva da melhor maneira possível. É vivendo da melhor maneira possível que quando chegar o dia da nossa morte a gente vai estar bem. É vivendo e tratando da melhor maneira possível as pessoas que a gente cerca, que a gente ama, quando chegar a morte delas, essa morte ela vai ter outro significado. A gente vai fazer e ter outra percepção da morte se a gente valorizar a vida. E é justamente para isso que a morte serve. Para que a gente valorize a vida. Para que a gente viva da melhor maneira possível cada dia. Ah, vamos viver intensamente, vamos fazer tudo, vamos botar para fé. Não, não é isso. Vamos viver conscientes, despertos, equilibrados, gratos, sobretudo. E a dor? A dor ela vai acontecer, a gente só cresce, a gente só aprende, a gente só melhora, a gente só amadurece na dor. Amadurece foi ótimo, né? A gente só amadurece na dor. Não a rejeite. Encare ela. Racionalize essa dor. E veja quais são os pontos que você pode melhorar. Com essa situação, o que foi que eu aprendi? Com essa situação, de que forma eu posso me ver dentro dela? De que forma eu posso ver os outros dentro dessa situação? Como é que eu posso contribuir para ressignificar essa dor, para transformar essa dor em aprendizado? A dor e a morte servem para isso, para a gente ressignificar, para a gente valorizar a nossa vida e os nossos bons momentos. Por isso, vamos aceitar a dor e a morte e assim fluir com a vida. Terceiro passo, aceitar que a vida é feita de fases. A gente vai nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer. Essa é a ordem, né, da nossa existência. E que privilégio é envelhecer. E infelizmente as pessoas não gostam muito de pensar no envelhecimento. Mas eu estou enxergando esse envelhecimento de uma maneira tão bonita, porque isso significa que eu estou vivendo, eu estou envelhecendo porque eu estou vivendo. E eu quero chegar bem, e estou trabalhando para isso, para chegar bem aos meus 80, 90 anos. Porque eu fico imaginando o quão bem eu vou me sentir quando eu chegar nessa idade. Porque eu já vou estar com outro entendimento, em outra fase da minha saúde mental. E eu não consigo comparar os meus 41 com 21. É uma sacanagem imensa. Eu era muito boba com 21 anos. Eu não sinto saudade dos meus 20 anos de forma nenhuma. Eu vivo agora da melhor maneira possível. Então, os meus 41 anos estão sendo esses meus 41 anos estão sendo fantásticos. Eu não fico pensando nem no que passei e nem no que está por vir, mas eu estou aproveitando lindamente esses 41 anos. E vou continuar fazendo isso em todas as minhas idades, até quando a vida quiser, porque é ela quem decide, e não eu. Mas eu vou fazer o possível para viver cada fase da minha vida da melhor maneira possível. Tudo é impermanente, nada dura para sempre, nem nós.
As fases da lua, elas ensinam tanto pra gente. Vem a lua nova, que é um começo, né? E aí ela começa a crescer, que é uma lua de transformação, de potencialização, até chegar à lua cheia, que é exuberante, que é extrovertida, que é iluminada. E depois ela vai minguando, até finalizar esse ciclo para que ela recomece. Entendendo que a vida é feita de fases, a gente aprende que somos repletos de recomeços. Em algum lugar eu vi que recomeço não era legal, que a gente não deveria recomeçar. Eu achei isso muito doido, porque eu acho que recomeços são incríveis, são intensos, são necessários. E a gente precisa deles. Porque à medida que a gente passa por uma situação e a gente recomeça, perceba que a gente está fazendo de maneira diferente. Né? A gente está fazendo com outro contexto, com outra perspectiva, com outra percepção, porque a vida é percepção. Pura e simples. É a forma como você olha para a vida que faz diferença e não como ela é ali com você. Como é que você olha para isso? O que é que você vai fazer com isso? É o que vai fazer diferença. Então entender que nada é permanente, que nada é para sempre, que nós sempre estamos passando por fases, tira de você aquela ideia ilusória de felicidade constante e eterna. Isso não existe. Para você fluir com a vida, você precisa entender que felicidade constante, bem-estar constante, acordar sempre bem, não existe, porque somos feitos de fases. E essas fases são importantes para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado e para a nossa maturidade, assim como a lua. Então, o terceiro passo é aceitar, veja a aceitação aí mais uma vez pesando, né, na nossa qualidade de vida, que a vida é feita de fases e olha, tá tudo bem. Você está passando por um momento difícil agora? É transitório. Não vai ser permanente. Você está passando por um momento de felicidade agora? É transitório. Não vai ser permanente. Por isso, viva o hoje. E faça daquilo o melhor que você pode. Beleza? E a gente vai seguindo o quarto passo. Abrir mão da tentativa de controle. Tentativa mesmo, tá? É tentativa mesmo de controle, porque na verdade você não controla absolutamente nada. Você pode até achar que controla a vida, mas a única coisa que você pode controlar dentro do contexto da vida é você. É o seu comportamento, é o seu pensamento, são suas ações, reações. É isso que você pode controlar. Agora, tudo que sair daqui e for para fora, você não tem controle nenhum. Então você não tem controle sobre o que as pessoas vão sentir por você. Você não tem controle sobre as situações que vão acontecer na sua vida. Você não tem controle sobre os fatores externos, né? A política, o comportamento do seu vizinho, a economia. Você não tem, você não vai conseguir comandar isso. Isso não vai ser de acordo com o que você acha que deve ser. O que você tem que controlar é você. Então não espere que as situações e até mesmo pessoas ajam como você quer e como você espera. E o que eu vejo é que a maioria das pessoas sofre absurdamente porque elas querem controlar isso. Elas querem controlar os acontecimentos e as pessoas. Impossível, não tem como. E quando você não abre mão dessa tentativa de controle, você não flui, você empaca. Porque você está ali apegada ao que você deseja, ao que você acha que é melhor para você, ao que você entende que é certo. E não é você. Tem coisas muito maiores regendo a gente. Então o que vier, encara olhando de frente. E percebe de que forma você pode ressignificar isso. Porque é a única forma de você fluir com a vida. Porque nem sempre ela vai ser justa. Nem sempre ela vai ser perfeita. Nem sempre ela vai ser o que você esperava dela. E você precisa ter essa resignação, essa resiliência para entender o que é que você vai fazer diante daquilo.
Tem uma frase que eu gosto muito que é: todo mal é aparente. Então, quando você abre mão da sua tentativa de controle, quando acontece alguma coisa ruim para você, você percebe que todo mal é aparente, que aquilo tem uma razão de acontecer e que você vai fazer o possível para melhorar aquilo. E aí a gente vem com o quinto passo, que é: seja melhorista. Eu li numa matéria do LinkedIn, eu vou deixar a matéria aqui no link, porque eu não vou lembrar especificamente do nome do professor, consultor, mas eu vou deixar a matéria para que vocês possam acessar aqui na descrição do vídeo. E ele fala que a gente não pode ser tão ingênuo, né, como otimista, e nem tão negativo como pessimista. A gente precisa pegar aquele caminho do meio, que é olhar para as coisas como elas são, e o que a gente puder fazer, a gente melhora. E o que a gente puder fazer, a gente fortalece. A gente potencializa. Então, o otimista, muitas vezes, ele se pega até em crenças que são vazias. E ele deixa de olhar a coisa como ela é, até por uma questão de negação mesmo. Mas é importante que você enxergue as coisas como elas são, porque aí você vai ter muito mais possibilidades de consertá-las. Se você puder, porque se você não puder também tá tudo certo. E o pessimista não, ele sempre vai ser aquela pessoa que vê tudo de uma maneira muito negativa, né? E o melhorista não. Ele tá ali para agir, ele tá ali para dar jeito, para fazer o que ele puder, né? Então, ser melhorista é muito mais inteligente emocionalmente do que ser otimista. E, obviamente, é muito mais positivo do que ser pessimista. E aí a gente chega no sexto passo. Só pensamentos positivos não adianta. O que você precisa são ações positivas. Então, não adianta você ser aquela pessoa que fica, vai dar tudo certo. Cara, não tem como saber. Então, o que é que eu posso fazer para garantir que as coisas funcionem da melhor maneira possível para mim? De que forma eu posso organizar a minha vida para sair de uma situação que tá difícil para mim, que tá complicada? Como eu posso pedir ajuda? Com quem eu posso conversar? Eu faço terapia? Eu começo uma atividade física? Eu vou estudar sobre aquilo que eu estou passando? Eu vou aprender um instrumento musical? Eu vou em busca de novos conhecimentos? Quem sabe fazer um curso e conhecer novas pessoas? São essas ações que vão garantir a sua melhora e não só ficar pensando que vai dar tudo certo. Lembrando que eu não estou aqui de maneira nenhuma tirando o método do pensamento positivo. Ele é importante, mas ele precisa de ação, porque só o pensamento não vai fazer com que você levante da cama quando você estiver passando por uma depressão. Você vai precisar se movimentar. E é esse primeiro passo que vai fazer com que você consiga sair daquela desmotivação e daquela falta de energia que você tem para viver quando você está depressivo e depressiva. Então, as ações positivas de melhoramento são elas que vão garantir que você cuide de você, que você olhe para você e que você usufrua dessa potencialidade de ressignificação e de melhoramento. Enquanto você não fizer só ficar no campo do pensamento, você não vai conseguir muita coisa, né? E aí a gente vem com aquela história, não, Deus vai me tirar daqui. Se você não se movimentar, Deus não vai conseguir fazer. Ele pode te dar a força para você alcançar o que você quer, mas você vai precisar se movimentar. Se você não fizer isso, não tem como ele agir. Até porque Deus está em nós, né? Ele está aqui dentro. Ele está na natureza. Ele está em absolutamente tudo. Então não espere uma divindade. Porque Deus vai agir dentro
e com e sobre você. Então, o sexto passo é: não tenha só pensamentos positivos, mas sim ações positivas de melhoramento. Cuide de você, se movimente para que você nunca esteja numa situação de dor, de sofrimento e que você se entregue a ela. Não se entregue a ela. Encare ela, racionalize, pense sobre ela e a supere. Porque quando você se apega a ela, é muito difícil conseguir sozinho. Então você precisa, quando você estiver nesses momentos de ajuda e do entendimento da sua própria força para sair disso. Porque só vai depender de você. Sair de uma depressão, sair da ansiedade, de uma síndrome do pânico, só vai depender de você. Perfeito? E por último, o sétimo passo e não menos importante, tá? O último e não menos importante. Tenha fé, mas tenha fé de verdade. Mas aquela fé mesmo que nada abala. Por que essa fé é tão importante para a gente fluir? Porque você acredita que você está no caminho certo quando você tem fé. Porque você percebe que as coisas não vêm para te derrubar, mas sim para te ensinar e para te colocar muitas vezes no caminho certo. Que pessoas não somem e não desaparecem e não deixam de fazer parte da sua vida por uma punição, muitas vezes é livramento. Você enxerga a vida como possibilidades e não como problemas. Você enxerga soluções. Você enxerga tudo da melhor forma possível, porque você acredita que existe uma força maior e que essa força maior sempre vai trabalhar a seu favor. Então, a fé que ajuda na cura de diagnósticos muitas vezes até gravíssimos, a fé que faz com que você ultrapasse e muitas vezes rompa qualquer padrão de normalidade, de lógica, ela tem que ser essa fé cega. Cega. Daquela que tudo o que acontece com você, você entende, você reverbera muitas vezes até gratidão por aquilo que está acontecendo com você, porque te dá uma possibilidade de aprender, de se recuperar, de superar, de ajudar outras pessoas. Né? Aquelas pessoas que passam por traumas, perdem pessoas queridas, são abusadas física, emocionalmente, sexualmente. Essas pessoas, algumas pessoas que passam por isso, elas vivem para ajudar outras pessoas que passaram por isso, para guiá-las para um caminho melhor, porque elas viveram, então elas sabem o que é que aquilo significa para aquela pessoa. Né? Olha só o entendimento de vida desse ser humano. Quando a gente tem fé é mais fácil para a gente agir assim. Porque a gente confia que a única forma que a gente tem para lidar com aquilo é amplificando esse amor, é reverberando esse amor e não se fechando em ódio, rancor, raiva, por mais violência que a pessoa tenha vivido. Né? Então é isso. Eu vou repetir, né, rapidamente aqui os 7 passos. Primeiro passo, não se apegue ao passado e nem ao futuro, viva o agora. O segundo passo, aceite a dor e a morte. São duas coisas que a gente foge muito delas, mas elas são inevitáveis. Aceite que a vida é feita de fases. O quarto passo, abra mão da sua tentativa de controle. Não espere que situações ou pessoas ajam como você quer e espera. Seja melhorista, não basta ser otimista, seja melhorista. E aí sim você vai saber o que fazer quando alguma coisa não der certo.
Sexto passo, não tenha só pensamentos positivos, mas sim ações positivas de melhoramento. Haja, cuide de você, se movimente para estar sempre bem. E por fim, tenha fé, de verdade, que aí você vai compreender os desígnios da vida, por mais pesados que sejam, e vai sempre reverberar isso de uma maneira positiva. Eu desejo para você, agora que está me assistindo, um excelente 2023 e que você flua com a vida nesse novo ano. Vou convidar para que vocês também me sigam no TikTok, no Kawaii e no Instagram, @GabrielaPatu, e no Spotify com o Oráculo Cast. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.